exatamente em lutar por etapas. Recordo que ele ganhou uma vez em 22, numa etapa que tinha final no Alpe d'Huez. Na altura, Pidcock ganhou a etapa à frente de Luís Mentias de Christopher Froome. Foi assim o último grande resultado de Froome. Froome chegou a liderar essa corrida. Foi de facto uma corrida que não mais esquecemos, exatamente por causa de Christopher Froome ter andado ali, e durante tanto tempo o Froome tinha andado aliado, e depois disso mais aliado ficou, dos bons resultados. E também não mais esquecemos porque foi, lá está, a primeira vitória de Thomas Pidcock, e até agora a única numa etapa da Volta à França. Em relação ao Vauclin, eu acho que a equipa ontem da Netcompany jogou muito bem, mas muito bem mesmo. Eu acho que não resultou, a verdade, porque não ganhou a etapa, mas foi por um triz e teve muito bem, porque quando eles esperaram por Onley, na volta do Dauphiné, Onley lutava para geral, era uma situação diferente. A fuga cresce e parece-me que temos, portanto, fuga já definida. Baptiste Westerhofer foi, entretanto, apanhado pelo pelotão, e na frente da corrida temos 3 ciclistas destacados com quase 4 minutos, diríamos, de avanço. Muito provavelmente irão chegar à contagem de segunda categoria com uma vantagem ainda maior. Estamos ainda longe de lá chegarmos, estamos a qualquer coisa como 50 km de chegarmos à contagem de segunda categoria. Esta etapa ainda agora começou, estamos com cerca de 1 hora de corrida, portanto ainda há muito pela frente, nada está definido. A vantagem provavelmente ainda irá crescer um pouco mais. Resta saber a partir de que altura é que o pelotão começa a tirar tempo à frente da corrida. Em relação àquilo que íamos conversando, sobre aquilo que íamos conversando, a propósito da equipa da Ineos, as decisões que foram tomadas dentro da equipa da Ineos, o que é que isso quer dizer em relação aos objetivos da Ineos com os diferentes ciclistas? Olivier, estavas a dizer a certa altura que há uma diferença grande entre aquilo que se passou agora e aquilo que se passou numa situação semelhante numa corrida anterior. Sim, quando a equipa da Netcompany furou Oscar Onley, não sei qual, foi um furo ou foi uma dificuldade eu acho que foi um furo, não é? Não, foi a corrente. Exatamente, correta. A equipa da Netcompany esperou pelo britânico. Vauclin ficou furioso com esta situação. Mas eu acho que ela fez bem, esta equipa, porque Onley dá, até a data, mais garantias do que Vauclin numa prova de uma semana ou numa prova de 3 semanas. Agora, não há, a partir desta equipa da Netcompany, um ciclista capaz, a partir de fazer top 5 da Volta à França, e por isso fez muito bem a não ter esperado Kevin Vauclin, porque estava em causa a vitória da etapa, e quando eles esperaram Onley, perderam a etapa por causa disto. Eles perderam a etapa, mas o objetivo deles era outro. Agora, ontem, eles de facto fizeram bem, e eu diria que Ghana depois fez um trabalho mágico que me fez lembrar um pouco os melhores tempos de Cancellara, e não ganhou, bom, ok, mas eu acho que foi uma bela jogada, na minha opinião, da Netcompany. E eu também concordo, acho que analisando quem é que a classificação dos corredores que podem atingir na geral, dificilmente Vauclin ou Arensman são corredores que vão terminar no top 5, são corredores que, na minha opinião, vão lutar para entrar no top 10 do Giro. Do Giro do Tour, ou seja, a concorrência é muito forte, e eu acho que mais do que isso já seria uma surpresa. O tempo que eles acabam por perder, no caso de Arensman, é 1 minuto e 14, mas 1 minuto e 14 para o primeiro. Para aqueles corredores que poderão ser os seus adversários na luta por esse top 10, ele acaba por perder 30 segundos, 40 segundos no máximo para alguns. Ou seja, não é esses 30, 40 segundos que lhe vão reduzir as possibilidades. Daí que, se esperasse, perderam todas as possibilidades de lutar pelo triunfo da etapa e de chegar à camisola amarela. Eu acho que também concordo com a análise de Olivier. Eu acho que eles foi a decisão correta. Logicamente que o Vauclin se calhar não gostou muito, de sentir que ninguém esperava por ele. Desta vez não comentou. Desta vez ele não comentou esta decisão. Mas eu acho que mesmo, eu estou a dizer que às vezes não é preciso comentar para me desgostar, não é? Eu acho que nunca se deve comentar. E este tipo de assuntos, mesmo que não goste, pode internamente falar, nunca tem que vir a expô-los publicamente. Eu acho que isso é sempre um erro quando alguns corredores o fazem. Acho que há situações que poderão ser debatidas internamente, mas vir a ser comentários acaba por só os prejudicar.
Mas nessa luta pelo top 10 não está, nesses 40 segundos não significam que lhe tiraram as probabilidades, até porque atrás dele, por exemplo, Skelmos perdeu um 33, Carapaz perdeu um 36, e são corredores que eu acho que têm como objetivo terminar o top 10, se calhar até terminar mais do que um top 10, não é? Principalmente Carapaz, que eu acho que tem como objetivo terminar no top 5. Antes que a equipa da Net Company, as duas ciclistas que acabaram de fechar top 10 na Volta à Itália. O Arasman fez quarto na Volta à Itália, o Egan Bernal fez 10º. Os dois estão aqui, portanto, na Volta à França. Não sei com que objetivos, mas parece-me que esta Net Company poderá até acabar por colocar alguém no top 10. É, diríamos, o lugar natural de pelo menos um dos ciclistas da equipa, mas talvez esteja mais apostada em lutar, não sei se por classificações secundárias, mas mais apostado em lutar por vitórias em etapas. Agora para passar é que vai ser o El. Egan Bernal e o próprio Arasman poderão ser forças muito importantes para esse objetivo. E o próprio Vauquelin. Agora, se vão procurar vitórias em etapas, depois já sabemos, hipotecam a possibilidade de top 10. O que é mais importante para a Net Company? Depois de vir de 2 top 10 na Volta à Itália, talvez ganhar etapas fosse mais interessante na perspectiva da Net Company. O Bernal ganhar a camisola verde. Não estou a brincar. Mas, não, até porque, por exemplo, Gana sabe que o contrarrelógio que vem a seguir ao segundo dia de descanso não é um contrarrelógio que o favorece muito. Os primeiros quase 10 km são em subida, são quase 10 km a 4%, não é uma subida com muita inclinação, mas que acaba, não é um contrarrelógio plano que encaixa nas características dele. Daí que eles ontem dizem que era uma grande oportunidade de ganhar a etapa, chegar à camisola, porque depois, a partir de agora, é sempre complicado chegar à camisola amarela. Entre os derrotados da jornada de ontem, se é que podemos falar em derrotados assim, de um modo tão taxativo, podemos incluir o Remco Evenepoel? Evenepoel, que no mundo contra-relógio, acaba por perder tempo frente diríamos, a boa parte dos principais rivais. Evenepoel, para mim, não sei, César, para mim um pouco dividido, porque por um lado ele sai a seu objetivo, que era ter amarelo logo do primeiro dia, mas do outro lado não é assim tão mal como isto, porque ele perde apenas 19 segundos, portanto tendo em conta a equipa, as dificuldades da sua equipe, e ganha 16 a Lipovic também. Portanto eu acho que um balanço não é assim tão mal como isto. Parece-me que hoje Evenepoel está muito apostado em tentar também, será mais um, de chegar à vitória na etapa e à liderança da classificação geral, porque se nós repararmos bem, a Pinarello está ali à frente, mas há uma outra equipa que está ali também com mais do que um elemento, e não sei se será por acaso, que é exatamente a equipa da Red Bull. Há vento pelas costas, vento favorável, mas atenção porque este é vento pelas costas, mas meio lateral, e veja-se como o pelotão alonga, e cuidado com os cortes, podem acontecer. Eu acho que Remco Evenepoel, logicamente, que é sempre um corredor que por o seu currículo é apontado à geral e tem essa ambição. O que é certo é que venceu a Volta à Espanha, fez terceiro no Tour, mas as últimas grandes voltas não tem corrido bem. O último Tour acabou por abandonar. Tem dentro da equipa Lipovic, que o ano passado fecha pódio, ou seja, há que ter em conta essa situação. Eu acho que a equipa muito certamente irá manter os dois corredores como líderes e esperar pelos dias de montanha para depois ver quem está mais forte. Enquanto puder manter os dois, é sempre bom para a equipa. Bem-vindos à 113ª edição do Tour. Estamos na segunda etapa, ainda perto de Barcelona, na Catalunha. Ontem a Volta à França arrancou em Barcelona num contrarrelógio coletivo. O contrarrelógio coletivo hoje em dia já nos moldes diferentes, e por isso mesmo temos um líder que é os grandes candidatos à classificação geral, Jonas Vingegaard. Volta a andar de camisola amarela. A última vez que o tinha feito tinha sido na última etapa de 2023, quando pela segunda vez conquistou a Volta à França. Portanto, um pronúncio, uma boa entrada de Jonas Vingegaard. Esta primeira semana da Volta à França é, diríamos, a semana menos dura, pelo menos em termos de perfil e em termos de distância total. Para os 3.321 km totais da Volta à França, esta primeira semana contribui com 1.085. Na segunda semana, 1.234. Na terceira semana, 1.002. Portanto, diríamos que a terceira semana até é aquela que tem menos quilómetros. A primeira semana tem mais, mas note-se também que esta primeira semana é um
isto é um bocadinho enganador. Porquê? Porque a primeira semana, na verdade, não corresponde ao mesmo número de etapas das outras 2 semanas. Estas contas das grandes voltas são sempre complicadas. A primeira semana tem, na verdade, 9 etapas. As outras semanas têm 5 etapas cada uma, aproximadamente 5, 6 etapas, 6 etapas, melhor dizendo. Portanto, acaba por ser, digamos aqui, há aqui um desequilíbrio entre a dimensão das semanas. Seja como for, em termos de desnível acumulado, note-se, a última semana, as últimas 6 etapas do Tour, no total têm 1002 km, mas têm 21.365 metros de desnível acumulado, por comparação com as semanas anteriores, que têm maior extensão, mas muito menos metros acumulados. Portanto, isto mostra bem como a última semana vai ser extremamente dura. Esta é, como sempre, de resto, uma volta para voltistas, e chegar à última semana em forma é a coisa mais importante. Daí a importância do trabalho das equipas, da proteção ao líder, do não gastar muito no início, não andar no início a gastar à toa, a não ser que sejamos todos estado em Pogačar, pode gastar a qualquer altura, parece que tem ali fundos ilimitados. Milionário da energia. Falávamos há pouco de Remco Evenepoel, vamos ouvi-lo agora de viva voz. Remco Evenepoel, great to see you in that World Stripes jersey yesterday. I was surprised. Long sleeve. I thought your skin was faster than the textile. I thought so too, but yeah, the 2 engineers of the team, Johnny and Dan, we've tested a lot over the winter, and yeah, the setup that I use now seems to be the fastest. So yeah, I mean, I've won my only individual TT on it, 2 TTs, but Valencia was a bit strange, and then yeah, it seems to be working. So I trust these guys to the fullest, and I go with what they tell me to go. Can we get your reflections from yesterday? Now you've had a nice sleep on it. What do you think about the TTT? No, I think we did the maximum that we could with the manpower we had. So obviously we didn't have the strongest team for the flat part, but we managed it as good as possible. Yeah, I think it's obvious that we lose a lot of time in the first 5-6 kilometers, and I think the team knows exactly where we lost it. Because after that, I think we were really on equal pace with all the teams that were ahead of us. So yeah, I think if you see at some tactics of teams to really do a lead out towards the last climb, it was not really our tactic because it was not in our possibilities. So yeah, with the conditions and the manpower we had, I think we took out the maximum. Finally, Remco, today, what do you expect of that circuit in Barcelona? Yeah, we'll be full gas racing like it's always also in Catalonia. So I think the start will be very important, and then to see how Visma will control it, if they let the brake go, yes or no. But for sure, the last 35-36k will be pretty special to watch and to race as well. Enjoy it. Thank you. Thanks. Remco Evenepoel reconhece que a etapa de ontem não correu às mil maravilhas, diz que também não tinham uma equipa totalmente talhada para a etapa de ontem. Tudo bem que até podiam ter uma equipa talhada mais para a zona plana, depois para a parte final não teriam, diz Remco Evenepoel. Não correu de facto às mil maravilhas. Quanto à etapa de hoje, diz que era preciso saber o que a Visma iria fazer, se iam controlar ou não. Não é a Visma, é a Pinarello que está a controlar, mas diz ele que espera uma corrida muito atacada, muito rápida, muito agressiva, que é aquilo que acontece sempre que se corre na Catalunha. Falava-se ainda do fato que ele utilizou ontem, em vez de utilizar um fato de mangas curtas, utilizou um fato de manga comprida. São os tais detalhes, mas diz o Remco que foi uma decisão dos técnicos da equipa que chegaram à conclusão que, utilizando o fato de contrarrelógio com mangas compridas, ele conseguia andar mais ainda, e repare-se que ele é o melhor contrarrelogista da atualidade e quem sabe o melhor contrarrelogista de todos os tempos. Diz que anda melhor assim, portanto consegue ainda andar mais rápido com as mangas compridas do que propriamente com as mangas curtas. Ontem estava calor, hoje está calor, hoje já pode ir de manga curta. Mas é por isso que há pouco eu dizia que era o balanço para mim um pouco dividido sobre o Evenepoel. Por um lado perde apenas 19 segundos, não é mau, mas por outro lado é preciso perceber que há uma desilusão. Há uma desilusão que é dele, que é a questão deste foco que ele tinha em ter logo amarelo o primeiro dia. Por isso é, de certa forma, a desilusão, a etapa que ele faz ontem. Porque ele sabe perfeitamente, Remco Evenepoel, que com Pogačar e Vingegaard, quando é que ele pode ter amarelo?
não tem 50, eles não vão deixar a Evenepoel entrar numa fuga, sobretudo nesta fase. E portanto, era ontem. Passou ao lado, mesmo que ganhasse hoje, a partida, mesmo com a bonificação, não será suficiente. E portanto passou, eu diria, ao lado deste primeiro grande objetivo da Volta à França para ele. Mas ainda há muito a ganhar, como evidente, para o ciclista belga. Eu há pouco falava aqui do acumulado, já lá vamos falar do Remco outra vez, porque eu não me vou desviar do assunto. Falava aqui do acumulado de metros em subida e da diminuição da extensão das etapas e portanto, há aqui, diríamos, uma relação, uma proporção inversa. Parece que temos no início maior extensão e menor número de metros em extensão, e depois mais para a frente temos mais metros em extensão e uma menor extensão ainda, portanto cada vez mais inflacionada, diríamos assim, a relação entre o número de metros em extensão e a extensão das etapas. Isto mostra como a Volta à França é puramente uma prova de 3 semanas, onde é necessário chegar à última semana em grande forma e principalmente sendo um bom trepador. Ora, Remco Evenepoel não terá maiores dificuldades por comparação com os outros ciclistas que estão aqui, que são vencedores de grandes voltas nos últimos anos, por comparação com esses, porque Remco Evenepoel lá está, é um excelente contrarrelogista, mas depois na alta montanha tem tido sempre alguns problemas. Não sei se o José Azevedo queria pegar ainda no assunto Remco Evenepoel, mas já agora juntávamos mais esta acha à fogueira. Sim, é um bom tema para juntar ao de conta. Eu acho que o conta-relógio, logicamente que há sempre um corredor como o Remco Evenepoel, que tem no conta-relógio a sua grande especialidade, quando não ganha e há sempre alguma desilusão, mas eu acho que analisando a performance de Remco Evenepoel, eu acho que é uma performance fantástica. Eu disse ontem que para mim a equipa da Red Bull era uma equipa descompensada para aquele tipo de especialidade, menos forte do que muitas outras equipas. Uma Lidl Trek, uma Net Company, a Visma, a UAE, são equipas que, no meu entender, são mais equilibradas, e Remco teve que fazer um grande esforço sozinho em grande parte do percurso, e logicamente que depois, quando olha ao tempo 19 segundos, não é assim tanto. Ele próprio referiu que havia equipas que tinham quem fizesse aquele lead-out nos últimos quilómetros para lançar o líder para o último quilómetro, e ele não tinha isso, a equipa não tinha corredores com essa capacidade para fazer isso. Ou seja, eu acho que a performance de Remco, no meu entender, é muito boa, é uma performance excelente. Olhando ao seu perfil de corredor e às ambições, e à última semana, esta Volta à França, a última semana é muito dura, as etapas dos Alpes, o contra-relógio, mas aquelas últimas 2 etapas são muito duras, ou seja, a etapa de sexta-feira a 19 é uma etapa duríssima, mas depois o dia seguinte, com o Telegraph, com Galibier e novamente a chegada à Alpe do é muito dura, e Remco não é um trepador, daí eu achar e ter dito anteriormente que faz todo o sentido, na minha opinião, a equipa também preservar Lipovitz. 3 minutos e 25 e Lipovitz, sem dúvida, é um ciclista que dentro da equipa da Red Bull será preservado. 3 minutos e 25 nesta altura da vantagem da fuga, portanto vai-se estabelecendo, vai-se mantendo a vantagem da fuga. Mas falando de Lipovitz e falando da Red Bull e olhando à equipa da Red Bull, vemos que tem Remco Evenepoel, obviamente, sempre candidato, sempre um grande ciclista, sem dúvida. Temos Lipovitz, que é muito mais trepador do que Remco Evenepoel, e depois temos um grupo onde me parece faltar aqui alguém. Mas Mattia Cattaneo, rolador, exímio, trabalha, vai buscar fugas, até pode dar uma ajudinha em algumas subidas. Temos Nico Denz, que é mais um ciclista batalhador, pode ganhar uma etapa ou outra, já vimos ganhar em tirar uma fuga, mas não é esse o objetivo da equipa da Red Bull. Também é um ajudante extremo. Temos Jan Tratnik, é mais ou menos a semelhança destes dois, do Cattaneo e do Nico Denz. Tim Van Dijk é um ciclista que anda bem na montanha, mas também pode ir buscar etapas, não sei se é a melhor ajuda. E Maxim Van Gils, que é mais um ciclista que também não é propriamente o melhor dos trepadores, anda ali bem em média montanha, poderá também ir buscar etapas, mas afinal de contas o que vem aqui fazer a Red Bull? Faltam aqui nomes, por exemplo, porque é que não está aqui Roglic? Há aqui ciclistas que, sendo bons trepadores e sendo ciclistas de equipa, poderiam estar aqui e dar uma outra ajuda. Talvez Roglic não esteja porque o seu planeamento de temporada não lhe permite estar aqui. Tudo bem, então porque é que não planearam trazer Roglic aqui e pôr toda, diríamos assim, toda a força da equipa na Volta à França? Não sei se faz sentido distribuírem, diríamos assim, a força por várias corridas e depois no final ficarem
eventualmente no pódio com o Lipovic, mas com o Evenepoel e Lipovic no pódio, acho que é possível ganhar a Volta à França com um dos dois, só se Pogačar e Vingegaard vierem a desistir. Isto de outra forma é praticamente impossível. E eles trazem Jay Hindley, que vem de fazer um Trazem o Hindley, sim, é verdade. Eu saltei o Hindley, primeiro pensei, não posso esquecer do Hindley e depois acabei por me esquecer. Sim, Zé. Eles trazem o Hindley que depois de uma grande volta à Itália, eu acho que vem mesmo numa posição de estar junto do Lipovic e de Renko, que são os líderes, ou seja, um corredor para estar com eles na montanha. É certo, porque pode-se questionar porque é que o Lipovic não está aqui. Eu acho que olhando aquilo que foi as atuações de Roglic o ano passado na Volta à França, quando tinha Lipovic em terceiro lugar e o Roglic estava nos primeiros e fez aqueles ataques, vamos dizer, entre aspas, suicídios, pouco se preocupando com a estratégia da equipa e tão preocupado em subir lugares, eu acho que não era isso que a equipa trazia, queria isso, destabilizar o grupo. Este é o Multi-View Experience no HBO Max, com a experiência multicâmaras, vamos chamar-lhe assim, e boa parte daquilo que lhe vamos dizendo é baseado exatamente nisto, que vemos aqui, por exemplo, a classificação das equipas no lado esquerdo, depois em baixo temos a distância que a frente da corrida ainda tem para o final da etapa, a distância do pelotão em relação à frente, o tempo de corrida, a temperatura, 35 graus de temperatura nesta altura, e depois esta possibilidade de vermos os fugitivos, a frente da corrida, a parte da frente do pelotão, a parte de trás do pelotão, e depois esta vista aérea que nos vai mostrando também as paisagens. É quase como aqui uma mini realização que podemos ir fazendo, espreitando para um lado e para o outro. Dá muito jeito, digo já, nas etapas de alta montanha, quando queremos seguir o grupo da frente com o grupo do meio e o grupo de trás e saber onde anda. Já aqui o dissemos ontem, durante a Volta à Itália, utilizamos muito uma função semelhante na Volta à Itália para sabermos onde estava o Afonso Solari, nomeadamente na etapa 20. E aqueles que seguiram na Volta à Itália lembrar-se-ão do facto de como foi importante termos essa ferramenta durante a etapa 20. Mas claro que aqui a transmissão do Eurosport também vai cobrindo tudo. Esta é a transmissão que está a ser levada a todo o mundo via Eurosport e via outros canais, naturalmente. Também aqui em Portugal, como sabemos. Os ciclistas vão a caminho de uma contagem de segunda categoria. Vamos lá ver se essa contagem é importante ou não para o desenrolar da etapa. Se os fugitivos ganham vantagem, se continuam a ganhar, são 3:22. Há pouco Paulo Martins tinha dito 1 minuto e 40, 1 minuto e 50 será a vantagem máxima que os fugitivos poderão ter à entrada do circuito. Ainda estamos longe do circuito final, mas é um circuito final muito marcado pela subida de Montjuïc, 1600 metros, com 9.3 dependente média. Circuito que aparece muitas vezes na Volta à Catalunha, extremamente duro. Sim, é muito difícil fazer perseguições em circuito. Mas esta subida ainda é mais difícil, eu diria, esta parte desta subida hoje na Volta à França, mais difícil do que a habitual subida da Volta à Catalunha. E vai ser interessante ver também, eu acho que está em causa hoje a camisola da montanha, eu diria que não é por acaso que Alex Molenar, o ciclista da Caixa Rural, eu acho que é uma grande candidato hoje o ciclista da equipa espanhola para ter a camisola da montanha do Tour. Isto porque há 5 pontos na contagem de segunda categoria que os ciclistas vão ultrapassar dentro em pouco. Pogačar leva a camisola de líder da classificação da montanha, mas sem pontos. É uma das particularidades do regulamento da etapa de ontem. Ontem tínhamos um contrarrelógio coletivo e então a distribuição de camisolas fez-se assim. Camisola amarela, o primeiro da classificação geral foi Vingegaard, foi aquele que fez melhor tempo total no contrarrelógio coletivo / individual. E depois, camisola da montanha para aquele que fizesse melhor tempo na subida final, ou nas duas subidas finais, foi Tadej Pogačar, e camisola verde, do melhor, diríamos, nos pontos, para aquele que fizesse melhor tempo no primeiro parcial, e nesse caso foi Egan Bernal. Esta equipa da Net Company ontem a estar muito bem nesse particular. Lutaram também pela vitória na etapa, tiveram infortúnios. Quanto à equipa da Pinarello, vai aqui, quase parece um relógio suíço, porque eles puseram estes 3:24 há muito tempo, 3:25, 3:23, 3:24, anda por ali, não sobe muito, não desce muito, vão mantendo exatamente
a mesma velocidade que o trio da frente vai mantendo. Agora vamos à moto, com Jens Voigt. The breakaway, we riding along beautiful, spectacular coastline. The brake is working really nicely together. They spin the legs, no sign of fatigue yet. They share the word, and I had a chance to talk to the directors in the team car of Diego Alula. They had the plan. Yes, we wanted Felix Engelhardt to go for the break today. He's in the break. We think they're going to go very far with the tail crosswind all along until the circuit. So they'll reach the circuit with that position in the front, and then who knows what else is possible. But they said, look, we think Frank Vandenbroek is a little stronger when it goes uphill, but they are so glad to have somebody in the break, takes away all the stress behind. And back to the commentators. Jens Voigt diz que foi há pouco ao carro da Jayco e que lhe disseram que o Felix Engelhardt era o ciclista apontado para estar na frente. Antes que, há pouco o Olivier dizia que o Molenaar terá tudo para ser líder da montanha. Não sei se terá assim tanto tudo, porque os outros, o Engelhardt e também o Vandenbroek, são ciclistas que andam muito bem neste tipo de média montanha. São bons trepadores, bons ciclistas em colinas, portanto, qualquer um deles, acho que qualquer um deles hoje pode vir a ser líder e vamos ter certamente grande luta, certamente o Molenaar também, mas vamos ter certamente grande luta. E vamos ver também até que ponto é que esta vantagem não se mantém durante muitos mais quilómetros, porque, tal como dizia o Voigt, o vento está de costas e está a embalar os homens da frente, que têm vindo a distribuir muito bem o trabalho entre si. E uma particularidade da equipa da Caixa Rural que recebeu o wildcard, ou seja, uma equipa que teve a última participação na Volta à França em 1989, já há 27 anos, e eu acho que nesse ano Marine Lanjarreta termina em quinto na geral, que foi um dos grandes corredores desta equipa, e a camisola que eles têm nesta Volta à França, ou seja, sofreu algumas alterações relativamente àquilo que tem sido a camisola que usam ao longo do ano, que é quase uma réplica da camisola usada na última vez que estiveram no Tour, em 89, com aquele símbolo amarelo, algo pronto, que era o símbolo da Caixa Rural naquelas alturas. E é curioso porque eles não foram convidados para a Volta à Espanha este ano. Até fazem a Volta à França, mas não fazem a Vuelta que vai ter como equipa espanhóis convidados a Kern Pharma e a Burgos. Eu diria que não estarão muito incomodados com esse não convite para a Volta à Espanha, podendo estar aqui na Volta à França. Mais para mais, sabendo que há digamos, uma grande familiaridade na organização das duas corridas. E Vítor Camponertes aqui com a necessidade de trocar rapidamente de bicicleta. Em 3 minutos e 13 cai ligeiramente a diferença entre o pelotão e os fugitivos. As paisagens magníficas aqui na costa catalã, a sul de Barcelona. E José, tenho uma pergunta esta manhã que tem a ver com o ciclismo e o futebol, porque claro que estamos em pleno mundial de futebol e muitos ciclistas falam na Volta à França disto. E digo isto porque hoje joga Brasil a Noruega. Não há brasileiros que o saibam nesta edição, há noruegueses. Enquanto isto, estava a pensar como é que o Zé Del Toro vai fazer para ver o jogo do México, que eu acho que é à meia-noite, o jogo do México na Inglaterra. E estava a pensar no teu caso, e fui ver, curiosamente, a tua carreira, falando dos grandes jogos de futebol e do ciclismo, das grandes voltas, tu estiveste na Volta à França 2004, não sei se te recordas, mas sim, quando Portugal defrontou a Grécia, era o segundo dia do Tour, e quando havia o Mundial de Futebol 2006, na meia-final Portugal-França, era o segundo ou terceiro dia da Volta à França de 2006, e a minha pergunta, a primeira, é será que tu, na altura, chegaste a ver os jogos de futebol importantes também, quando tu fazias as grandes voltas, estes jogos importantes? E eu não me recordo, sinceramente, de se vi ou não os jogos. Eu sei que quando isso acontece, se o jogo for
num horário que permite, ou seja, após a etapa, quando se está no hotel, aquele período antes do jantar, mesmo coincida com a massagem, ou após o jantar, até uma hora, que é na hora normal de ir dormir, eu acho que eu via, de certeza que vi o jogo. E quase todos os ciclistas veem, mesmo que não seja do seu país, há muitos ciclistas a gostarem de futebol, uns porque é o seu país e no Tour temos tantas nacionalidades